Olá você, eu sou Arlete de Gasperim, fonoaudióloga, mestre em educação e doutoranda em distúrbio e perturbação de linguagem e facilitadora das novas constelações familiares pelo Instituto Brigitte Champetier de Rives da Espanha. Hoje estou aqui para falar com o meu colega fonoaudiólogo Richard Roberge. O Richard participou na cidade de Videira do projeto que eu desenvolvi que chama Autismo e Constelações, da ausência à presença. O Richard, ele foi iniciado na visão sistêmica no nosso projeto, nos acompanhou e foi picado pela teoria sistêmica e agora vai estudar a teoria sistêmica para poder oferecer mais qualidade para os seus clientes. Hoje veio aqui contar para nós sobre a participação dele no projeto Autismo e Constelação Familiar, da ausência à presença. A sua visão como fonoaudiólogo que não conhecia as constelações familiares e a teoria sistêmica. Então, Richard, conte para nós, primeiro, quem você é, de onde é que você vem, qual a tua experiência profissional, e aí também sobre a tua experiência no projeto. E eu já vou adiantar, o Richard, ele escolheu um dos participantes para fazer um estudo de caso, pois o Richard é aluno da pós-graduação em autismo, e ele está fazendo um TCC, onde ele vai fazer um estudo de caso de uma das pessoas participantes. Lembrando que quem participou do projeto foram os pais. A pessoa com autismo, com TEA, ela não participa do projeto. Esse projeto ele é voltado para os pais, para os adultos. Então, a aplicação dos questionários com a percepção da melhora, quem responde são os pais. E a melhora a gente sente lá na criança em casa, que não fez parte do projeto diretamente. Esse é o diferencial das constelações familiares junto às famílias com pessoa com autismo. A gente trabalha com os adultos e a melhora é sentida e percebida lá na pessoa com TEA que ficou em casa descansando. Richard, conte para nós. E se apresente primeiro, Richard. Olá, Arlete, muito obrigado. Obrigado por deixar participar por me convidar a participar do primeiro seminário da Constelação e TEA. Sou o Richard Roberge, fonoaudiólogo. Trabalho com crianças especiais desde 2001. Parei um tempo, retornei há 4 anos. Tá? Trabalho na Escola Especial Renascer, em Siderópolis, Santa Catarina, a APAE, né? E trabalho pela Secretaria de Educação do município de Treviso, também em Santa Catarina, com crianças, aí mais com atraso de linguagem, comunicação, desenvolvimento de leitura e escrita. Sou pós-graduando em TEA, né? E final do ano agora estou terminando meu artigo da pós-graduação. E, ao participar do projeto, ter sido convidado pela Arlete, com autorização da mãe, uma das crianças que participou do projeto, eu estou usando tudo que a gente viu, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que espero que continue a acontecer, para a elaboração do meu projeto, desenvolvimento do meu artigo, tudo relacionado ao desenvolvimento do TEA, da linguagem, alimentação, visão, interação social, toda a transformação que eu vi acontecer lá no projeto de Videira. Certo? Certo, Richard. Conte como foi a sua primeira impressão como fonoaudiólogo, que ainda não era sistêmico, que agora você já está se tornando sistêmico, está estudando o que eu sei. Estou achando isso maravilhoso, né? Por você e pelos teus clientes. Sim. Vou dizer como é que eu fui parar lá em Videira. Fui parar lá em Videira por uma angústia minha, não em relação aos meus pacientezinhos, mas em relação à família deles e a terapia que muitas vezes não anda, não evolui, está estagnada, às vezes até retrocede um pouco, né? Por uma amiga que temos em comum, me indicou, fui chorar minhas mágoas para ela, ela me falou da constelação,
para mim foi uma coisa assim, falou, entrou por um ouvido, saiu por outro, foi bem superficial. E por ironia do destino, acabou que ela me fez contato, fez a gente entrar em contato com eu e a Arlete, que não se falava há alguns, acho 21 que há anos? uns 20 anos, né? 2 décadas. É. E a Arlete me convidou, fui para a Videira participar do projeto, não conhecia a constelação. Antes de ir para a Videira, lógico, fui para o tio Google, pesquisei, vi algumas constelações e tal. Para mim era uma coisa assim que não me chamou muita atenção. Fui mais por curiosidade mesmo, tal, né? E é bom para rever os amigos, adquirir novos conhecimentos, saber outros rumos da fonoaudiologia, né, que está sendo tomado. Meu primeiro contato com a constelação foi bem sinistro, vou dizer, porque eu fiquei extremamente cansado. A gente trabalhou das 8 da manhã às 8 da noite naquele dia. A Arlete trabalhou, eu estava junto, mas eu cansei bem mais do que ela. Questionei por que isso não acontecia com ela e estava acontecendo comigo. Ela falou que era questão de treino, a questão emocional e saber se posicionar em relação a tudo que estava acontecendo ali. Me chamou a atenção também que ela estava trabalhando o TEA, o transtorno do espectro autista, sem a presença do paciente, da criança, do alvo. Estava sendo feito com familiares, pai, mãe, avós que estavam lá e alguma tia, se eu não me engano. Uhum. E isso me chamou a atenção. Não tinha nenhum profissional da área, fono, não tinha psico, não tinha TO, não tinha físico. Eu e você, né, Richard? Só eu e a Arlete. Antes do encontro, eu e a Arlete, a gente conversou bastante, foi feito alguns questionários que foram entregues para os pais, foram feitas as respostas e tal. A gente cometeu um erro no questionário que ficou meio confuso e não deu para a gente compilar os dados. Foi um questionário que se perdeu, que era bem voltado era o mais voltado assim para a questão da comunicação, né? Esse Aquele foi questionário descartado. se perdeu. Então, ficou mais no relato dos pais, né? E para minha surpresa, o nosso primeiro encontro foi uma semana antes do Natal. Uhum. Logo em seguida, as crianças pararam as atividades ali. Depois teve o primeiro do ano, mais um pouquinho para frente teve carnaval. Então, assim, diminui o ritmo de tudo. Diminui o ritmo. Não tem aula, a criança não é estimulada na escola, a instituição ama, também diminui o ritmo de atendimento e tal. Os próprios profissionais que atendem essas crianças, que fazem terapia em particular, também diminuem o ritmo, muitos entram de férias, dão aula temporária e tal. E já no segundo encontro, final de janeiro, né, Arlete? Foi Final de isso? janeiro. Final de janeiro, né? Foi. Final de janeiro, os pais e os avós, como é que eu vou dizer para vocês, que era a minha maior angústia, a face, não é a face, Fisionomia. o semblante deles já era outro em relação ao primeiro encontro, né? O primeiro encontro foi muito de botar suas angústias para fora, suas necessidades, suas decepções, né? O segundo encontro já vieram com euforia, conquistas, né? E isso me deu tipo um estalo, isso do nada, 30 dias, né? Encontro! Um encontro com alguns movimentos, e isso se exacerbou um pouco mais no terceiro encontro, que foi final de fevereiro. 29 de fevereiro. 29 de fevereiro, que infelizmente foi o nosso último encontro presencial, porque no dia 18 de março parou tudo. Uhum. Mas foi assim, aí veio aquela muita euforia. Ai, meu filho está olhando para mim, meu filho
está interagindo, meu filho está falando, meu filho está brincando com outras crianças. Né? Tá tomando Tudo banho no isso... chuveiro. Como? Tá tomando banho no chuveiro. Está tomando banho no chuveiro. Então, Deixa eu cortar o cabelo. isso me chamou muita atenção. Né? E essa criança que eu peguei para estudar um pouco mais a fundo e tal, conversei com a mãe dele hoje, inclusive, por telefone, a gente teve uma conversa, acho que de quase 40 minutos, né? Fazem quase 3 meses que o projeto encerrou, a criança continua desenvolvendo, principalmente a questão de interação social, né? Algumas resistências que tinha antigamente, a regras e tudo mais. A parte de comunicação também está bem legal, né? Então, assim, essa criança, ela, que eu peguei para ter um olhar diferenciado para ela, além da visão que eu estou tendo da criança, da parte comunicativa, da parte fonoaudiológica, do desenvolvimento fonoaudiológico da criança, eu vejo também a mudança significativa que teve a mãe. Né? A mãe, no primeiro encontro, ela botou muita amargura, expôs, né? Suas dores. Suas dores. Natural a todas as mães de crianças com TEA. No terceiro encontro, ela apareceu como uma pessoa diferente. Ela cortou o cabelo, que era uma coisa que ela disse que não conseguiria fazer há muito tempo, até mesmo por tempo e pela criança não deixar ela fazer isso, fazer a mudança, né? Que o TEA, alguns TEAs, ele tem resistência ao novo, não gosta da mudança, né? Conversando com ela hoje, eu soube hoje que ela está loira, mudou completamente visual, né? Então, assim, a minha dificuldade inicial que fez eu procurar a constelação, procurar alguma coisa alternativa, era em relação aos pais. Por quê? Às vezes a gente faz o fono, faz a física, faz a TO, e os pais, como tem muitos afazeres, e a criança especial, ela toma muito mais tempo do que uma criança dita normal, né? Uhum. Os pais se anulam em muitos fatores, muitos setores. Às vezes o cuidado visual, na relação casal também, né? E isso que acontece, eles jogam o desenvolvimento da criança, está fazendo fono, ele vai falar. E isso não dá continuidade em casa. Ele está fazendo físio, o físio vai fazer andar, vai fazer pular, vai fazer jogar bola, e não dá continuidade em casa. Não existe essa continuidade da estimulação em casa, né? Porque os pais estão cansados. Isso. Né? Isso quer dizer, eles estão sobrecarregados, né, Richard? Eles estão cansados. Sobrecarregados. Porque Isso. as suas dores não foram olhadas, as suas questões não foram atendidas, né? Sim. Então, o que eu sempre pensei? Se eu puder ajudar os pais e tirar essa dor deles, poder aliviar a dor deles, eu sei que eles vão ter uma melhor interação com os filhos em casa. E isso vai ajudar muito no desenvolvimento, vai ajudar muito o meu trabalho, entendeu? Vai facilitar a vida dos pais, vai facilitar a minha vida e vai ajudar muito essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto que tenha algum tipo de necessidade. Não estou falando especificamente do TEA, estou falando de todos, né? Todas as crianças que têm alguma necessidade especial. E eu vi que a constelação, ela mexeu no desenvolvimento da criança, a criança desenvolveu e isso aumentou a autoestima da mãe, né? Da família, aumentou a interação, melhorou a harmonia dentro de casa, tá? Porque a criança está melhorando. E isso é o que os pais mais querem, né? Então, melhorando a autoestima da mãe, vai melhorar a interação com a criança, a mãe vai se sentir melhor, o pai vai se sentir melhor, a criança vai ser mais estimulada, né? A criança vai interagir mais com o fono, vai interagir mais com a físio, mais com a TO, a terapia vai fluir melhor e cada vez vai desenvolver mais. Certo? Esse era um ponto que eu consegui ver já no nosso segundo encontro. Tive a confirmação hoje, falando com a mãe dele,
né? E o que me chamou a atenção é que todo esse desenvolvimento aconteceu, como eu disse, sem ter o foco presente, que eram as crianças, no momento em que todas as atividades estavam paradas, né? Então, elas não estavam sendo estimuladas como no mês de abril, no mês de novembro, outubro, que é o auge, né, das aulas. Final de ano, tem bastante prova, bastante exercício e tal. Você vai no fono, vai na física, vai na natação, vai na aula de dança, vai no inglês. Ficava tudo parado. E o desenvolvimento aconteceu em algumas dessas crianças bem mais, e um pouco mais, do que se tivesse sido estimulada durante 6 meses, 1 ano de terapia. Tá? Com 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Nosso primeiro encontro foi em dezembro, hoje nós estamos em setembro. Nós estamos quase há 9 meses do primeiro encontro, Richard. Há 9 meses do primeiro encontro, a criança ela não tinha uma rejeição alimentar, uma recusa alimentar e nem seletividade alimentar. Ela tinha vamos botar uma seletividade leve. A mãe colocou que na alimentação, a alimentação normal, arroz, feijão, carne, salada, tudo normal, só que a carne ela tinha que ter sempre o mesmo tamanho, o mesmo formato, né? A gente quem trabalha com seletividade alimentar sabe que é um caos trabalhar com isso, que é difícil conseguir fazer alimentação diferente, forma diferente, consistência diferente, cor diferente de alimento. Em 9 meses, há quase 9 meses do primeiro encontro, a criança hoje não está nem aí para o tipo de carne que vai para o prato dela, o tamanho de carne, se é fiapo, se é quadrado, se é retangular. Mudou, tá? E eu vejo que isso, pelo menos na parte de seletividade alimentar que a gente, como fonoaudiólogo, trabalha, é uma coisa que leva tempo, vai indo, vai indo. E essa criança não foi estimulada por fono, não foi estimulada por TEO para essa seletividade. Tá? Ela simplesmente mudou. É uma criança que ela tem 7 anos, ela é alfabetizada, ela escreve, né? Só que a representação de desenhos dela eram mais desenhos abstratos. Então você recebia o desenho, tinha que perguntar, o que é isso aqui? Aí ele dizia, né? Hoje ele faz o gato, ele faz as 4 patinhas do gato, ele faz a orelha, ele faz o bigode, ele faz o olho, ele vira a folha e escreve gato. Ele nomeia tudo. E importante dizer, né, Richard, que isso ele fez no 2º, no 3º mês, eu acho, né? Isso. Não me lembro se foi em janeiro ou fevereiro, já não me lembro. Mas foi logo depois, assim, foi um período de 30 a 60 dias. Foi uma coisa rapidinha. E assim, essa criança também escolhi ela para desenvolver o meu artigo da pós, pelo fato de ela ser uma criança que não tem estímulo de técnico. Ele não tem fono, ele não tem TO, ele não tem físio, ele não tem psico, tá? Se eu não me engano, ele tem uma psicopedagoga que trabalha com ele. Eu acho que uma vez ou 2 por semana, alguma coisa assim. Isso tá? quando não tem pandemia, né, Richard? Sim, não, agora tudo parado. Agora não tem ninguém. Isso, tudo parado. E me chamou muita atenção, porque ele está tendo um desenvolvimento, tá? Com, teoricamente, menos estímulo do que antes. Como eu disse, como a autoestima da mãe melhorou a harmonia dentro de casa, tá? Aumentando a autoestima da mãe, vai aumentar o contato da mãe com o pai, vai mudar o olhar da mãe sobre o pai, o olhar do pai sobre a mãe, vai ter mais harmonia do casal. A criança sente isso também, né? Mesmo sendo mesmo não sendo a olhos nus
essa maior interação do casal, a criança sente isso, né? Qualquer criança sente se os pais estão em harmonia ou não. E é claro, com a pandemia, a criança está em casa mais tempo, o pai e a mãe também, então aumenta essa interação dos pais com a criança que melhora o desenvolvimento. Tá? E essa criança ela só tinha estimulação dessa psicopedagoga, se eu não me engano. Ele não tem outro tipo de estímulo, de nenhum outro tipo de técnico, nenhum outro tipo de profissional. E o desenvolvimento dela está sendo assim uma coisa muito, muito, muito superior ao que poderia ser em relação à criança que não está sendo estimulada, não está passando por sessões terapêuticas. Tá? É uma criança que fez 2 anos de fono, ou há 2 anos atrás fez fono, parou. A mãe disse que hoje o que ele faz? Ele é muito focado na questão tecnológica, muito celular, televisão. A mãe disse que o que ele faz hoje? A espontaneidade dele, né? Ele grava uma história no celular, tá? Depois coloca a história para escutar e digita a história. Tá? Aí a mãe disse que de vez em quando ele está escutando a história, andando, escutando a história. Isso tudo é feedback auditivo para poder memorizar. A questão de que a mãe disse que ele tinha anteriormente a constelação, ele tinha ecolalia. Tanto a ecolalia momentânea quanto a ecolalia tardia. Né? A mãe disse hoje que para mim que ele tinha uma ecolalia tardia. Aí eu pedi para ela me dizer o que era a ecolalia, como é que era que ele estava tendo hoje. Na realidade, ele não tem mais ecolalia. O que ele está tendo, ele está fazendo feedback das coisas que ele está vendo. A mãe disse que ele, daqui a pouco, ele está fazendo alguma coisa, ele faz uma fala do desenho que ele assistiu. Ele assiste muito a Peppa Pig. Isso. Ele assistiu, aí daqui a pouco ele está brincando, está fazendo alguma coisa, mas é relacionado àquele momento do lúdico dele que aquela frase cabe. Então ele pega aquela frase que foi feita lá no desenho e joga ali. Né? Então isso não pode ser considerado uma ecolalia, porque não está repetindo no momento e não está repetindo aleatoriamente. Né? Às vezes ele repete, não é nem repetir, porque criança, tu sabe que ele vai assistir um desenho, ele assiste 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo, até daqui a pouco ele achar um desenho que é mais interessante e muda. Né? E assiste muitas vezes o mesmo episódio também. Então a mãe diz que às vezes ele está assistindo e ele começa a falar o que está sendo dito na televisão. Né? Isso aí eu acho que até adulto faz. Qualquer a gente está assistindo, passa uma propaganda, passa uma propaganda, tu fala o que vai ser dito na propaganda. Né? Então, isso eu acho que não pode ser considerado ecolalia, não. Pela maneira que a mãe colocou. Outra coisa também é que, assim, todas essas observações, a gente tem que deixar bem claro que eu não tive contato com essa criança, a gente não teve contato com nenhuma criança, né, Arlete? Não, só com os pais. Só com os pais. Então, assim, todas essas informações são informações que a gente tem do relato dos pais. Só que eu vi assim, dos 3 encontros que a gente teve com os pais e com os avós, se a gente fizesse aquele antes e depois, né, da fisionomia, do tom de voz, da impostação vocal ao falar dos filhos, dos netos, é uma coisa muito, muito nítida, assim, a mudança, a esperança, a alegria, o entusiasmo do que estava sendo falado em relação ao desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes e jovens e adultos que a gente tinha ali no grupo. Né? Isso me chamou muita atenção e é isso que mais alegrou meu coração e fez eu partir para voltar para começar a estudar a constelação, pelo fato de ver a mudança na base que a gente tanto precisa, que é a família. Né? Mudou, e isso ajuda muito a criança, e quanto mais a criança desenvolver, mais vai ser a felicidade dessa família, mais vai ser a melhora no âmbito familiar ali. Eu acho que é tudo
como é que é? Um conjunto, né? Um É um conjunto. sistêmico, né, Richard? Isso, uma engrenagem, tudo um vai levando o outro a melhorar, né? E isso me deixou, nossa, extremamente contente, né? Como fonoaudiólogo, a conquista dessa criança, a felicidade da mãe, não foi um trabalho que eu fiz, mas assim me deixa extremamente feliz. É como quando a mãe chega lá e diz assim: ah, e meu filho, tinha um pacientezinho que ele tinha essa atividade alimentar, ele só comia o miolo do cavaquinho, só isso. O dia que a gente conseguiu fazer ele comer arroz e feijão, nossa, foi uma conquista gigantesca. Claro. Né? Então, assim, eu vejo que muda a dinâmica e muda o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento da criança melhora e melhora muito a partir do momento que melhora as condições dos pais em relação aos cuidados e a liberdade dos pais também em relação a isso. E aí que a beleza da constelação, junto ao autismo e outras patologias, né? Que a constelação, ela vem como mais uma possibilidade, um novo olhar sobre isso. E quando as questões sistêmicas são olhadas, os pais são tratados as suas dores e as questões que o autismo veio mostrar como sintoma do que falta incluir no sistema, né? A criança vai ficando mais presente, os pais mais presentes, né, Richard? E quando eles voltarem para a terapia, possivelmente a terapia vai render mais. Por quê? Porque estão mais presentes, estão mais disponíveis, né? E aí a gente vê a teoria do Bert Hellinger, que as crianças estão a serviço dos pais. E não só as crianças, os filhos estão a serviço dos pais. Porque nós também somos filhos e estamos a serviço do nosso sistema, dos nossos pais. Então, quando esses pais, e principalmente as mães, estão com muitas dores, muita sobrecarga e sem recurso para olhar para as suas dores, para as suas questões, por isso que o Richard fala, a face ficou mais leve, porque sistemicamente a gente olhou para isso, demos novos recursos para esses pais tratarem a sua dor, olhar, reposicionar no sistema, né? Transgeracionalmente, deixando onde pertence, para quem pertence, a criança fica mais disponível, a mãe está mais disponível, então é uma engrenagem que assim, a mãe está mais disponível, a criança fica mais disponível. Tudo vai andando cadenciadamente. Esta mãe em específico, que o Richard escolheu essa criança, né? Ela teve muitas sacadas das questões dela, ela compartilhou isso com a gente, nos depoimentos que estão no nosso canal, e ela percebeu o quanto que esse menino também, ele chorava muito, às vezes 6 horas seguidas. 6 horas seguidas de choro, isso mesmo. Isso. E aí ela percebeu que ele estava chorando no lugar dela. Porque é isso que o Hellinger nos fala. As mães que não conseguiram chorar a sua dor, porque não tiveram oportunidade, não tiveram recurso, não teve ninguém adequado para acolher isso, para trabalhar, o que acontece? A criança chora por ela. Então, aí a mãe fica mais desesperada ainda, porque ela não conseguiu tratar a dor dela e a criança chorando. Então, quando esta mãe teve consciência das suas dores, pôde chorar a sua dor, tratar a sua dor, dar um caminho para essa dor, reposicioná-la, fazer o luto que precisava fazer. Essa criança não precisa mais chorar no lugar dela. Parou de chorar. Como diz ela, hoje ele chora 5, 10 minutos, o normal de qualquer criança que faz birra. Sim. Mas já não chora mais 6 horas seguidas. Ele dormia chorando, acordava, lembrava que tinha ido dormir chorando e continuava chorando outro dia. Então, imagina o pesadelo que é para o pai e uma mãe, né, ver um filho chorar 6 horas. Então, é isso que a constelação traz. E deixa a criança, ou o adolescente, ou o adulto, mais disponível para quando for lá para as terapias do consultório do Richard, de outros colegas fonoaudiólogos, fisioterapeuta, musicista, TO. A criança vai estar mais inteira, a pessoa com autismo vai estar mais presente, mais inteira. E aí, a outra terapia vai render muito mais, vai dar mais retorno. Que eu também, como o Richard, sou fonoaudióloga e há muitos anos já não atuo mais no consultório, porque eu tinha uma inquietação, já trabalhei em APAE, trabalhei com autismo, tudo isso lá no meu passado. Eu sentia que eu não fazia nada. A minha sensação é que eu não estava fazendo nada pelas crianças. E aí as mães chegavam para mim e diziam assim, Fono Arlete, ele está comendo. Fono Arlete, ele está engolindo.
mas eu achava tão pouco que eu estava fazendo que aquilo me deixava frustrada. E essa foi uma das causas que eu larguei a fonoaudiologia do jeito que aprendi na universidade e fui buscar outras soluções até encontrar a constelação familiar. E aí hoje eu vejo que vai mais rápido. Então eu, como consteladora familiar, eu trabalho com os pais e ajudo o trabalho dos meus colegas lá no consultório, porque daí vai mais rápido, né? Realmente, aquela terapia que é pensada com tanto amor, com tanto carinho, com tanta tecnologia do conhecimento atrás de um jogo, né? De um exercício fonoaudiológico, ele pode ter um resultado mais produtivo. E vai ser melhor para o cliente, para o paciente, melhor para o fonoaudiólogo, para todo mundo é melhor, porque a gente vai mudar o olhar, né, Richard? E vai ficar a serviço da família e não da patologia, não a serviço do autismo. A gente fica a serviço da família. Então, o fonoaudiólogo também vai se posicionar como aqui eu sou só o fonoaudiólogo e estou a serviço dessa família. Então, quando eu fico a serviço dos pais da criança, a terapia também vai render mais ainda. Né, Richard? Fale mais aí. Tu tira o foco do transtorno, do espectro, e olha para a pessoa. Na família. Isso. Uma coisa que me chamou a atenção nessa criança é que ela tinha a macrografia, né, escrita A grande no momento da escrita, sempre caixa alta, né? Segundo a mãe, depois ele passou para a micrografia, né? E hoje está com a letra quase que normal, né? E não está somente caixa alta, em alguns momentos ele faz cursiva também. A mãe disse que ele entrou agora, um pouco tardiamente, né? Mas entrou agora na fase dos porquês, então tudo é porquê. E ele consegue ver ao seu redor também, porque antes a mãe disse, eles têm um pet em casa, né? E a mãe disse que ele não reconhecia esse cachorro. São dois? Cachorro e um gato. Ele não reconhecia. E a mãe disse que hoje ele pega o cachorro e diz que é dele, esse é o meu, né? E chama o cachorro pelo nome. Então, assim, ele está reconhecendo, né? Ele sabe que é o animalzinho que está ali em casa, que é da família, que pertence ao ciclo familiar. Que era uma coisa que antes ele não via. Então, tudo isso é uma coisa, assim, para mim, muito surpreendente. Para vocês que já trabalham com a constelação, pode ser até uma coisa normal, né? Mas para um fono que rala ali 5, 6 meses para conseguir fazer a criança parar com a micrografia, passar para a escrita correta, tirar só de caixa alta, fazer, olha, é uma coisa assim espetacular. Eu penso que a constelação, né? Associar a constelação no seu fazer da constelação, no seu lugar, olhando para as questões transgeracionais e trabalhando com os pais, pode contribuir muito para a melhora da pessoa com autismo, sem terapia nenhuma. Agora, tendo terapias, eu penso que a evolução pode ser ainda maior. Né? A gente tem... Então, assim, por um lado, né, Richard, eu falo que a gente teve uma sorte de pegar esse período do corona, porque a gente fez 3 encontros presenciais e depois mais 3 por Zoom, então a gente percebeu que funciona fazer por Zoom do mesmo jeito. Então esse foi um grande aprendizado. E também a ausência dos outros profissionais. Para não dizer, nossa, o que é da constelação? O que foi do trabalho da fono? O que foi o TO? Então a gente não criou nenhuma resistência entre nenhum colega profissional. Então, depois da pandemia, a gente vai poder saber como é esse trabalho casado, né? Como é constelação mais fono, constelação mais TO, constelação mais isso, constelação mais aquele outro. A minha sensação é que tudo vai ser potencializado, pois todos vamos estar a serviço da família e de melhorar os sintomas da pessoa com autismo. Sim, eu acredito que se conseguir trabalhar o autismo, juntamente com as terapias, com os técnicos necessários para aquela criança, tá? A gente consegue levar essa criança à margem do transtorno, tá? Lá para a periferia, tendo pouquíssimos sintomas e sinais do transtorno. E também, eu penso que com essa intervenção da constelação, talvez a quantidade de terapias semanais possa ser reduzida,
Porque ela vai aproveitar mais aquele período que ele, em vez de 3 vezes para o Richard, vai 2. Ou vai 1, porque aquela 1 hora que ele vai estar presente. Então, vai render a terapia, né? Então, ele vai estar disponível para sobrar tempo para brincar, para fazer outra coisa, para estar com a mãe, com o pai, com o vô, com o tio. A mãe e o pai também vão estar mais disponíveis para essa criança e vai exacerbar a terapia. Não sei se ela te contou, Richard, a mãe deste menino, mas ela me contou que ele fez um cartão para o Dia dos Pais, sozinho, sem ela falar nada. Ele, por interesse próprio, levantou e fez um cartão para o Dia dos Pais para o pai. Não falou. Daí deu para o pai, de presente Dia dos Pais, um cartão feito por ele e falou assim: mamãe, você me ama, né? E você ama o papai? Sim. Papai, você me ama? Assim, e ama a mamãe, né? E todo mundo se ama aqui em casa, né? Isso daí. Então, veja, isso é lindo, uma criança conseguir fazer isso, demonstrar afeto para quem antes, né, Richard? Não enxergava o rosto, o olhar. Começou a descobrir que a avó é branquinha e o vô era cor-de-rosa, estava queimado do sol, né? Começou a ir na igreja e descobri que tinha um monte de pessoas, que antes ele só via a tela da televisão. E de repente, mamãe, quanta gente tem aqui? Nossa, é cheio de gente aqui na igreja, quanta gente. Porque antes ele não via. Então, para uma criança, né, de 7 anos, que em dezembro tinha esse comportamento, e agora 9 meses depois, né, só que isso ele conseguiu bem antes, né, perceber as pessoas, está percebendo as pessoas, né, e se sentindo parte, dizendo que ama, conseguindo compreender o que é o amor, sentir, né, manifestar esse... Sim. Que essa é a ideia da constelação, botar o amor em movimento, aquilo que estava parado, que não estava fluindo, a vida a gente movimenta e fica a serviço da reconciliação, né? Então isso eu achei lindo que ela me contou, não sei se ela tinha contado para você. Não comentou isso comigo, não. Falando ali, eu lembrei agora de um fato que aconteceu lá num dos nossos encontros, para ver como muda a dinâmica. Um dos pais nos relatou que o filho não olhava, não conversava, não abraçava ele, correto? Eu acho que no segundo ou terceiro encontro, o pai encheu os olhos da água. O terceiro ele contou para nós. Que o filho veio, sentou no colo dele para assistir o jornal junto, abraçou e beijou ele, correto? Então, assim, vejamos. Antes disso, quando a criança não via o pai, a criança estava na ausência, o pai estava na ausência, qual era o estímulo que o pai tinha de ir para casa para ver o filho, para brincar com o filho? Não tinha interação, o filho não via esse pai, né? Quando o filho fez isso, o pai tem todos os estímulos do mundo para sair do trabalho, chegar em casa, para ter o abraço do filho, para poder ter o afago do filho e interagir com esse filho. E isso melhora o desenvolvimento da criança. Então, isso que eu falei lá no início, essa é a minha angústia ainda. Conseguir fazer isso, essa ligação, os pais terem interesse com a criança, ter essa ligação para poder auxiliar no desenvolvimento da criança, né, no estímulo, não é nem o desenvolvimento, é o estímulo, estimular mesmo a criança. Porque os pais, dessa maneira, não têm estímulo nenhum, não vão estimular a criança. Deixa que o fone estimula, deixa que a tela estimula. Porque estão cansados, né, Richard? E a gente entende. Sim. 1 ano, 2, 3, 4. Parece que você investe e não tem retorno. Parece que você está investindo em alguém que está... Parece não, né? Você investe em alguém que às vezes está ausente. Já é o autismo, está ausente. E aí chega uma hora que os pais também, quando não tem um recurso para serem tratados, olhados também, né, nessa sua dor, né, de ter um filho com um espectro que não dá retorno, né? Então, por isso que uma das primeiras coisas que a gente olhou foi a questão do diagnóstico, do trauma do dia do diagnóstico, esse luto que não foi possível ser vivenciado, integrado, dizer, nossa, doeu. Então, assim, morreu, no dia do diagnóstico, morre o filho desejado e nasce o filho com TEA. E tem um vácuo aqui entre um e outro, tem uma dor. E que se essa dor não for olhada, vista, incluída, chorada, né, esse luto não for feito, eu não consigo me desapegar daquele ideal para o real.
né? E isso são processos inconscientes. Sim, e o que acontece muito, Arlete, é assim, ó, a mãe aparece no consultório com a criança com diagnóstico de TEA. Ah, vamos fazer terapia porque ele está com recusa alimentar, seletividade, não fala, TEA não verbal, né? Não olha, não interage. Mãe, por que tu não faz isso? Mãe, faz isso. Muitas vezes a mãe já fez 500 vezes aquilo lá e não vai, né? Então, o que acontece? A gente só olha a doença. A gente não olha nem a criança, a gente olha só a patologia, né? A gente esquece de olhar a criança, a gente esquece de olhar a mãe, a gente esquece de olhar o O pai. ser humano. Isso, a gente esquece de olhar todo o contexto familiar, né? Não é porque eu aprendi a técnica que se fizer assim vai funcionar. Não, a gente não é um indivíduo, a gente é individual, ninguém é parecido com ninguém, todo mundo diferente. Não é porque funcionou contigo, vai funcionar comigo, vai funcionar com outro. Exatamente. Né? A gente não pode olhar somente aquela patologia, aquela criança, né? A gente tem que olhar o todo. Então, se tu der condições, deres condições de a mãe estimular essa criança e tu estimular a mãe a ter estímulo a estimular essa criança, nossa, Eu diria, é o santo grau. É o santo grau. Eu diria, quando a gente cuidar desta mãe, eu falo de mães, porque são as mães que mais chegam, né? Sim, os pais também. A chave está no coração das mães e buscar os pais que não estão presentes ou mesmo os que estão morando junto, mas não estão presentes, e é um presente diferente de estar fisicamente presente. E aí, quem está nos assistindo já pôde assistir a live dos pais falando, né, a importância da presença do pai, de um pai que era presente, mas com as constelações ele percebeu o que é estar presente de verdade, né? E o quanto isso mudou a dinâmica do filho, melhorou as questões do TEA, né? Então, é buscar este pai, a chave está no coração da mãe. A maioria das mães estão sem a presença do pai, fisicamente ajuda. Então, a gente vai olhar para essas dores das mães, dar novos recursos, de utilizar esse coração poderoso que é o coração da mãe, para ir buscar este pai para dentro do coração da criança. E aí essa mãe consegue ficar mais leve, porque ela vai ser só mãe, não vai ser pai, porque não tem como ser pai, porque da mãe só sai o óvulo e do pai sai o espermatozoide, isso é biológico. Então a gente vai buscar deixar essa criança inteira, com toda a informação genética, biológica, mamãe 50%, papai 50%, que os pais, eles têm o direito e o dever de ser pai. E aí na constelação a gente vai ver que às vezes o direito de ser pai está impedido por alguns movimentos internos da mamãe. Então a gente vai dar recurso para essa mãe, dar o direito dele ser pai. E aí ele tem que exercer o dever de ser pai, é comparecer com ajuda, às vezes é ajuda financeira, às vezes é ajuda mesmo de cuidar. Só que primeiro a gente tem que dar o direito para ele. E quem dá esse direito está no coração da mãe. Então, nas oficinas de constelação familiar, o que mais a gente faz é olhar para as mães, para as dores das mães que não estão sendo olhadas, reconhecidas, e pegar essa chave que está no coração delas, ir lá e dar um espaço e buscar este pai para vir aqui junto com elas, cuidar do que é dele também, que é o filho com TEA. Né? Sim, sim. Então, é partilhar essas responsabilidades que sobra mais tempo para cuidar o cabelo, descansar, sair com as amigas ou dormir, fazer outras coisas. E assim fica mais leve o fazer com os filhos. Né? E aqui no nosso livro, Richard, Autismo e Constelação Familiar da Ausência à Presença, temos relatos de 10 pais contando da melhora após passarem por um projeto de 6 meses. Arlete, 6 meses está bom para o resto da vida? Olha, é um bom início, porque mudar questões internas é o resto da nossa vida.
Então, esse projeto ele teve um corte de 6 meses, esse que o Richard participou, e a gente está tendo esses relatos, mas é claro que esses pais, eles têm tarefa de casa, tá? Que eles vão fazendo os exercícios sistêmicos, e à medida que eles sentirem a necessidade e o desejo de seguir fazendo constelações para olharem outras questões vão ser trabalhadas. Mas no terceiro encontro, se você lembra, Richard, quase que era unânime, todos dizendo, se o projeto acabasse hoje, já teria valido a pena. Porque criança que manipulava fezes já não manipulava mais. Criança que tinha terror noturno já não tinha mais. Criança que chorava 6 horas já não chorava mais. A questão da seletividade alimentar, a gente ganhou tudo de brinde, eu falo, porque em nenhuma constelação a gente trabalhou a seletividade alimentar. Porém, como melhora de um conjunto sistêmico, esse menino melhorou a seletividade alimentar, o outro melhorou a seletividade, o outro melhorou a seletividade alimentar. Então, vem de brinde algumas coisas com a constelação. A gente trata algumas questões e as peças vão se encaixando e tudo vai melhorando, né? E aí, Richard, eu vou fazer uma pergunta e já vou responder. Arlete, a constelação quer curar o autismo? Não. A Fono quer curar o autismo? Não. Não quer, né, Richard? Então, não, a gente quer dar condições. A gente quer melhorar as condições de vida desta pessoa. Como diz o Richard, deixar os sintomas mais à margem. Esta é a ideia, de dar melhores condições para que os sintomas fiquem mais à margem e as famílias e a pessoa com TEA viva mais presente, possa desfrutar da vida, da companhia dos coleguinhas, da família, né, Richard? Conviver, ter uma vida digna como qualquer outra pessoa humana. Esta é a ideia. Sim. Tu estavas falando ali agora, aí eu lembrei que lá no início, no primeiro encontro, você levou o bonequinho da ausência à presença, que é um bonequinho vazio, né? E um dos exercícios que você colocou aos pais foi pintar o boneco do jeito que viam os filhos. Não foi combinado com ninguém, não foi feito hipnose coletiva, não foi nada. Todos pintaram o boneco pela metade. Ou só do lado esquerdo, ou só do lado direito, ou só da cintura para baixo, ou só da cintura para cima. E cores bem claras, cores sem graça. No terceiro encontro, você pediu para refazer o mesmo exercício, como é que estavam vendo os filhos agora. Eu discuti, o semblante mudou. Grande maioria, só teve um, acho que deixou pela metade, né? O restante, todos eles pintaram o boneco por inteiro, com cores vívidas, com olho. Nenhum antes tinha olho, nenhum antes tinha boca, tinha nariz. Todos eles com boca, olho, nariz. E teve um que tinha um coraçãozão vermelhão, bem grandão no meio do peito, né? E isso, sem combinar, só foi dada a folha e pedido para desenhar, para pintar, como os pais viam a criança naquele momento. Então, aquilo ali eu acho que representou todo o trabalho que foi feito, que está sendo feito, né? Para a gente que está de fora, olhando, que eu estava lá como observador, como analisar, aquilo ali eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e me surpreendeu, foi isso. Porque foi unânime na primeira vez e foi quase que unânime na segunda vez também. Não teve assim uma disparidade, a metade fez uma coisa, a metade fez outra, 2, 3 fizeram de um tipo, 2, 3 fizeram de outro, não. Foi exatamente isso. E pela constelação, tu conseguiu explicar, esse aqui pintou do lado direito, faz isso, dos ancestrais. Vai fazendo uma leitura do desenho, da pintura. Fizesse uma constelação em cima do desenho. E aí os pais puderam perceber onde estavam engatados, né? O que é que o inconsciente traz, né? Então o Jung já nos falava, enquanto a gente não souber o que tem no nosso inconsciente, ele vai dominar nossa vida, nosso presente. Então, com a constelação, a gente vai trazendo os mecanismos que estão inconscientes para a presença. A partir do momento que eu trago para a presença, eu posso ressignificar, reordenar, reposicionar a partir do meu estado de ego adulto, da presença, eu aqui, né?
Então, é isso que a gente vai transformando, vai trazendo para a consciência e vai reposicionando, ressignificando o que é que está pegando aí nas questões. E eu também me lembro que esse menino que você está fazendo TCC, né? Ele, quando ele fez o desenho, acho que foi no segundo mês que ele se desenhou com um coração dentro e escrito I love New York. Né? Para quem tinha um desenho amorfo, né, Richard? Sim. E de repente, 60 dias depois, se desenhar com um olho, com boca, com sorriso, com pé, com mão, todo certinho, e um coração no lugar do coração, e escrito I love New York, né? Então, eu acho isso maravilhoso, né? Ele ter essa presença, ele se reconhecer como ser humano, com olho, sorrindo, com boca, ele não precisa mais dizer, isso aqui sou eu. Olhava e você via que olhava o cachorro, né? A gente vê que é cachorro, tem 4 patas, tem olhinho, tem as orelhinhas, o gatinho também, de ladinho. Então, tem um sentido, ele consegue expressar o que ele tá fazendo. E aí que é o trabalho do Bert Hellinger das constelações, ele é muito lindo, né? Porque a gente vai trabalhando os pais e vai liberando os filhos. E aí os filhos vão ficando mais leves, mais tranquilos e mais presentes. E eu gosto muito da frase do Bert, que ele fala que todas as crianças são boas, e os seus pais também. Porque os pais, eles fazem tudo que eles conseguem fazer. Eles dão o seu melhor que eles conseguem dar para o filho. Só que, às vezes, precisa de uma ajuda, de ter um recurso que vai reorientar, vai contribuir para pôr esse amor fluir. Então, essa é a função da constelação. Vai ser mais um recurso, mais um estímulo para que os pais consigam se reposicionar, olhar as suas dores, deixar o que é deles onde pertence, lá atrás, para poder ficar mais disponíveis e a criança também ficar mais disponível para estar aqui. Richard, tem mais alguma coisa em que você lembra como fonoaudiólogo que não conhecia as constelações? Não, sim, uma outra coisa dessa criança, tá? É que antes da constelação não existia uma interação comunicativa. Era só sim, não, talvez, e deu. A mãe dizia, queres arroz? Sim. Quer feijão? Sim. Hoje ele vem e pergunta, mãe, o que tem para almoço? Tem arroz, tem feijão, tem carne? Qual é? Entendeu? A parte de comunicação dele mudou muito, né? Ele já era alfabetizado, fazia escrita, né? Mas mudou muito. O que, pelo relato da mãe, mais uma vez frisando, não tive contato com a criança. Eu também não, a gente nem conhece. Mas pelo relato da mãe, tanto na fala quanto na escrita da mãe, os relatos que ela fez lá no projeto, o desenvolvimento que essa criança teve na parte de comunicação e linguagem, tá? Nesses 4 meses, que foi do início até o final ali, que a gente pegou, eu consegui juntar os dados e conversar com a mãe, tá? Eu vou ser bem sério contigo, eu não vendo esses meus 21 anos de profissão até agora. Né? Esse desenvolvimento assim tão amplo, mudança tão grande, né? Uma criança que tinha um desenvolvimento bem aquém da sua idade. Tá? Foi o que Essa é a mágica, vamos dizer assim, a gente usa a palavra mágica, mas não é mágica, é constelação familiar, né? É o trabalho da constelação que dá esse retorno rápido, né? Que é essa terapia breve, que são os exercícios sistêmicos, né? Quem já conhece as constelações, quem já se beneficiou desse trabalho, sabe que as constelações elas dão uma resposta muito rápida no aqui e agora. E aí eu vou falar da minha experiência. Quando eu conheci constelação familiar em 2004, então naquela época eu já tinha feito muita terapia, já tinha feito a formação em dinâmica dos grupos de 2 anos e 7 meses, já estava estudando outras questões da psicologia que eu sempre gostei. E a minha sensação que um final de semana, que eu participei sexta noite, sábado e domingo, que assim era naquela época, é como se fosse 3 anos de terapia.
que é aquela minha formação toda em dinâmica dos grupos, de quase 3 anos, tudo que eu estudei, tivesse ficado condensado no final de semana. De tanto que se aprende, né, Richard? A gente fica até tonto quando vai para um seminário de constelação, às vezes, né? E tanto que se aprende e o tanto que a gente trabalha as questões internas de uma forma rápida, prática, objetiva e resolutiva na vida da gente. Então, é uma E terapia exaustiva breve. também. E o quê? Exaustiva também. Sim, cansa, porque pensar nas nossas questões psicológicas, olhar para as nossas dores, dá um sono, né, Richard? Precisa dormir. Por que que precisa dormir? O Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, ele nos explica que o tempo que eu levei do conflito, eu preciso agora curar esse conflito. Então, dá sono. Como é que o corpo se reorganiza? Dormindo. Né? Então, a gente precisa dormir um pouco mais de tempo, se cuidar, porque toda a informação que a gente trabalha na constelação está aqui, nas células, na epigenética, tudo aquilo que veio através do nosso DNA, que são a memória dos nossos ancestrais. Então, a gente trabalha com técnicas que a gente vai acionar essas memórias, vai mandar uma nova informação, que o nosso DNA, uma parte dele é linguístico, por isso que a gente manda frases, e aí para reprogramar isso, para mandar essa nova informação, a célula tem um tempo lá. E para ela poder trabalhar, ela tem que nós estarmos dormindo para o corpo se reestruturar. Porque senão, como é que ela vai trabalhar aqui tendo que fazer a função de manter a gente acordado, em vigília, olhando, atento? Não. Então, precisa dormir. Dá uma canseirinha sim, mas é uma canseirinha gostosa. A gente dorme e depois vai se refazendo através do sono. Essa é a ideia. Teve uma mãe que veio para um trabalho e disse que dormiu 15 horas depois do trabalho. Que maravilha! E aí, consciente, trabalhou. Reorganizou tudo. Vai reorganizando, né, Richard? Isso mesmo. Tudo eu não diria, mas uma grande parte. Né? Porque esse trabalho de se conhecer, de olhar, né, de estudar filosofia sistêmica, que é uma filosofia de vida, você vai observando com outro óculos. Eu falo que a gente troca o óculos, né? Quando a gente vai conhecendo as forças do amor, o que faz ficar emaranhado na família, o que a gente sai fora do lugar, os excluídos, a gente troca o óculos, né? Como se pegasse esse óculos e troca por esse outro. A gente troca o óculos, literalmente. Eu enxergava de um jeito, agora eu troco o óculos, enxergo com outro óculos a vida. Isso é uma postura de vida que a gente vai aprendendo passinho a passinho, né? Então, hoje a internet está cheia de informação sobre constelações. O nosso canal Autismo e Constelação Familiar tem um monte de relatos de pais, tem lives, tem material interessante. Cada dia a gente está abastecendo lá com material. E esse nosso seminário, ele tem esse objetivo de a gente semear novas ideias, novas possibilidades, novas formas de olhar o transtorno do espectro autista. E também conectar as pessoas que já se beneficiaram com a constelação familiar. Por isso que todos os nossos seminários, nós vamos trazer pais relatando a melhora. Por que é que a gente não vai trazer o autista? Porque a gente trabalha com os pais. Então, nós vamos trazer os pais para contarem da sua percepção junto aos seus filhos. Então, para mim, o que eu ouço de um pai me dizer assim: Arlete, ele dormiu a noite inteira, parou o terror noturno, eu estou conseguindo dormir. Isso é qualidade de vida. Pense um pai e uma mãe que não dorme. Como é que vai trabalhar outro dia? 1, 2, 3 dias, né? Enlouquece. E aí tem que dar atenção para o filho. Não sabe por que ele chora. Tem que trabalhar porque tem que pagar as contas. Então, um pai que me diz: Arlete, com uma constelação, o terror noturno foi. Isso, para mim, é a maior comprovação científica. Muda todo o ciclo familiar, muda toda a dinâmica familiar, vai mudar. Exatamente. Um pai que me diz, ele parou de... Uma mãe, um pai, né, que me diz, parou de manipular fezes. Tô com a vida ganha. Deixou cortar o cabelo, tá tomando banho, né? Parou de chorar 6 horas.
Antes esse menino levava 45 minutos para comer, né, Richard? Esse que você está estudando hoje, não sei quanto tempo ele leva. E rodando, Andava a casa rodando, rodando. inteira. Hoje não sei como é que tá isso, eu não conversei isso com a mãe, né? Mas eu lembro que na época ele levava 45 minutos para fazer uma refeição. Qual é a mãe Hoje não dispersa tanto, não. qual é a mãe que tem energia para em 3 refeições no dia ter 45 minutos disponíveis para correr atrás da criança e da comida? É desumano, né? Então, só esse fato da criança perguntando, tem arroz hoje, tem feijão, está interessada pela comida e comendo, tanto faz o jeito que corta, e a cor do alimento, isso é qualidade de vida, ela pode ir para festinhas, inclusive, né? De aniversário, que pode comer outras coisas, pode interagir. Então, isso para mim é a maior comprovação científica que tem da constelação. É o relato dos pais, porque a constelação está a serviço dos pais da pessoa com o transtorno do espectro autista. Richard, nós estamos construindo o final da sua palestra, desse seu olhar como um fonoaudiólogo que está começando a ser sistêmico, né, Richard? Uhul! Bem no iníciozinho. Que delícia! Fico muito feliz pelo Richard, eu fico feliz por todos os pacientes dele que vão ser beneficiados, todas as famílias que vão poder ter um novo olhar sobre o autismo ou a síndrome de Down, que também tivemos um portador de Down, né, Richard, no nosso grupo, casado com autismo, que também teve evoluções significativas, todos tiveram, né? E o Richard também trabalha com deficiência mental, então quando vai mudando a nossa postura interna, todos os pais são beneficiados, né? Todas as pessoas envolvidas, porque a ideia é buscar o amor que flui nos sistemas e ficar a serviço da reconciliação. E é includente, nada se exclui. Então, eu vou fazer a constelação e não vou mais levar no Richard. Não, eu vou continuar levando lá no consultório do Richard. Talvez eu vou mudar de 3 para 2, ou de 2 para 1, mas eu vou continuar levando lá no Richard, porque é importante levar lá no Richard, que é fonoaudiólogo. Então, isso eu gosto de deixar bem claro, né? Que uma terapêutica não exclui e não quer substituir a outra. São complementares, trabalham a serviço daquela família e a serviço da melhora dos sintomas. Uma complementa a outra e uma facilita a vida da outra. Isso. Vai facilitar a vida do terapeuta, vai facilitar a vida da família, vai melhorar a condição de vida dessa criança, desse adolescente ou adulto, né? Uma, como disseste, uma não pode excluir a outra, não é excludente, né? É complementação. Ela complementa, ela integra, né? Ela está trabalhando, todo mundo trabalhando a serviço da melhora. Eu não gosto de chamar mais de paciente, né? Eu chamo de cliente, porque o paciente parece que ele é passivo e eles são ativos do processo, né? Então, tem isso. Essa é uma questão da Arlete, né? Mas lá a gente aprendeu a chamar de paciente, né? Então, quando a gente entendeu o cliente, a gente está pensando na melhora dele, na melhora de vida dele. Como o Richard, como fonoaudiólogo, ele estava olhando para os pais que estavam inquietos, né? Então, agora, a gente pode oferecer um trabalho conjunto onde todo mundo fica melhor. Os pais ficam melhores, os filhos ficam melhores. E nós, como as pessoas que ofertamos o serviço a essas famílias, né, Richard, também ficamos melhores. Porque a gente estuda para quê? Para ver esse cliente, esse paciente ficar melhor. E não vir para o consultório, pagar a terapia e não ter nenhuma melhora. Sim, eu vou te dar um exemplo. Um paciente que... Um cliente que tu diz para a mãe, mas ele, como é que é a alimentação dele? Ele come chips, come uma bolachinha doce, bolacha recheada e toma 4 mamadeiras por dia. Tá, mãe, mas por que tira a mamadeira? A criança já tem 6, 7, 8 anos. Tira a mamadeira dele, né? Vai entortar o dentinho, vai deixar... O palato... vai deixar tudo hipotônico, vai virar respirador bucal, que tem um monte de complicação, a questão da respiração bucal, vai aumentar o número de cárie e tudo. Mas não é assim, mas é mais fácil. Eu faço uma madeira, boto para ele e come.
né? Porque senão tem que sentar, tem que dar comida, como disseste, fica 45 minutos andando pela casa com a comida para poder almoçar, né? Então, assim, isso, no lugar de ajudar, a terapia atrapalha, piora, né? Então, tu dando condições para a família, para poder cuidar melhor dessa criança, poder estimular melhor. Então, assim, eu não digo que a constelação vai fazer a criança parar de tomar mamadeira, mas vai mudar os hábitos alimentares, vai mudar a visão da família, e essa família vai poder trabalhar com essa criança para tirar a mamadeira, tirar o bico, né? Tirar a criança da cama dos pais, que isso aí, olha, é uma coisa assim que é 90% das crianças que eu atendo. Tá, mãe, como é que é? Tá, onde é que ele dorme? Ah, dorme comigo com o pai, dorme comigo, o pai dorme no quarto dele, o pai dorme no colchão no Acaba com a chão. vida do casal, né? A vida do Acaba com a casal, com vida a do casal. criança mesmo dormindo, se o pai ou a mãe estão tendo relação sexual, a criança não compreende aquilo ali como um ato de amor, compreende como uma Uma agressão violência. do pai à mãe, entendeu? Então tudo isso atrapalha. E tu tem que explicar para os pais, e mesmo assim, mas aí eu tenho que levantar 10 vezes à noite para ir lá ver a criança. Levanta, levanta 10 vezes. Não vai levantar para o resto da tua vida 10 vezes. Vai É um levantar a primeira período. semana, segunda semana, depois deu. A mesma coisa do bico. Vai chorar. Eu tiro o bico, ele chora. Vai chorar 3, 4 dias, depois para. Richard, Né? e agora eu me lembro de um que tinha terror noturno e que dormia junto com os pais em função do terror noturno, né? E ele tem 4 aninhos. E depois a constelação, então ele ficou só na caminha dele. E a mãe testando, vem dormir com a mãe. Ele, essa é a minha cama, né? 4 aninhos. Então veja como quando você trabalha a questão que levava ele a ter o terror noturno, certo? Sistemicamente. E cada caso é um caso, não é uma receita de bolo. Isso é importante dizer também. Com 4 aninhos, ele saiu da cama dos pais, ele saiu, não foi a mãe que tirou, ele saiu, ficou no seu bercinho, e quando a mãe chamava, vem dormir com o pai e a mãe. Então, olha a diferença, né? Das questões. Então, você consegue resolver uma questão muito mais rapidamente, com mais efetividade, porque é danoso para a criança ficar dormindo com os pais. Isso dá transtorno mental, inclusive, porque mexe com áreas que a criança não entende, né, Richard? Não dá. Sim, sim. Vai dar trabalho, às vezes vai, pode ser que outro não funcione assim, dá trabalho. Eu lembro de uma mãe, de um autista, que eu fiz uma live, ela falou, olha, eu passei meses dormindo, eu no quarto com ele e levando ele fazer xixi de madrugada para desfraldar de madrugada. Mas depois deu, passou, né? Então, não é a vida inteira, mas precisa sim. Mas eu também compreendo, né, Richard, que essas mães estão cansadas. Então, vem a constelação para dar mais recurso deles conseguir fazer o que precisa fazer. É Sim, dormir. essa que é a minha ânsia principal. Ajudar a família a Isso. melhorar a dinâmica para poder fluir melhor o desenvolvimento da criança. E as mães que têm os pais juntos vão namorar, que o marido chegou antes que o filho. Aquelas que não têm o pai vão ver se consegue deixar esse filho um pouco com o pai que não está morando com ela e que sempre vai ser o pai da criança. Porque a constelação não está indo lá caçar um ex-marido, não. É o pai da criança. A criança é 50-50, né? Metade de cada um. 50, metade de cada um. Então, as questões da mulher que está magoada com o homem, isso é outra questão. A gente vai trabalhar a questão de pai e de mãe, né? Então, e buscar ajuda desse pai para aliviar esta mãe, né? Richard, vamos lá então, me diga suas considerações finais, que tá ótimo o papo, mas... Tá na hora. Não, Arlete, consideração final, agradecer pela oportunidade que tu me desse, né, pelo convite que tu fez. Tu abriu as portas de um novo olhar para mim em relação não só ao atendimento aos meus pacientezinhos, o olhar da família, mas também o olhar dentro da minha casa, da minha profissão, do meu jeito de ser. Não é fácil mudar, né? Não é fácil, principalmente um cavalo velho como eu, né? Que vem sempre a um ritmo cavalgando e de repente tem que mudar.
Agradecer imensamente a Luciana, que ela foi A ponte entre nós. a ponte entre nós dois, né? Lu, muito obrigado, Lu. Lu. Agradecer a todo mundo que está tirando um tempinho para assistir o seminário, que está participando do seminário. Dizer que eu acho que daqui a algum tempo, se Deus permitir, vou conseguir usar a constelação para me ajudar e ajudar ajudar as famílias dos meus pacientes, né? Mas a primeira ajuda é você, né, Richard? Lembra do que você Sim, perguntou? sim. E agradecer a ti, agradecer ao universo por tudo que está acontecendo, né? Agradecer aos meus pacientes, agradecer demais a mãe que me autorizou e conversa comigo e deixa eu estudar o desenvolvimento do filho dela nesse momento, né? Ele está ocorrendo desde dezembro do ano passado. Agradecer ao universo e agradecer ao vírus chinês, que fez a gente ficar isolado e poder observar melhor essas crianças. Não precisava ser tanto tempo, né? Podia ser bem menor o tempo de isolamento. Agradecer o teu marido, o Lídio, né? Que me aturou em algumas brincadeiras lá, tá nos bastidores, cara super gente boa, que te apoia bastante, né, Arlete? Está sempre contigo, está te apoiando. Esse projeto não estaria no ar, Richard. Então, são essas. Agradecer e tomara que eu tenha forças e condições de estudar cada vez mais, aprender o quanto mais eu puder sobre a constelação, para poder ajudar as famílias, as crianças, os pais, poder dar qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida deles. E o Richard, quando a gente vai deixar o e-mail do Richard aí embaixo, para quem tiver interesse depois no artigo dele, né, Richard? Você vai terminar a tua pós lá pelo final do ano que vem, não sei? Isso, final do ano agora eu devo entregar meu artigo, acho que até meados do ano que vem. E aí entre em contato com o Richard e a gente também vai disponibilizar o artigo dele no nosso canal Autismo e Constelação Familiar, né? Vamos pôr lá para mais pais saibam disso, do que é possível a gente conseguir com esse olhar sistêmico. E eu quero agradecer ao Richard por ter vindo para o projeto como alguém que não sabia nada de constelação, então esse olhar afastado do meio é muito importante, ele consegue ver coisas que a gente que está no meio não vê, né? Então isso é muito importante. Aqui a Lu, né, que nos pôs em conexão, e a todos os pais que se dispuseram, né, Richard, a estar conosco e disponibilizar o seu tempo, a sua fala e a sua observação, para também colaborar com outros pais. Sim, o pessoal lá de Videira, lá, nossa, eu sou grato pra caramba, o pessoal acolheu a gente muito bem, né? A gente teve um relacionamento muito bom com todos eles, foi uma empatia muito grande com todos os pais, avós, todo mundo lá, né? Agradecer também a Ana, né? Que a Ana show de bola. A Ana, que é a colega que veio participar e já botamos para trabalhar também, a consteladora, e também faz parte dessa história, né? E porque senão essas pessoas se disponibilizarem, né, os pais, a gente não tem como estudar. E isso é um estudo, né? Então, é assim que a ciência avança. É assim que a gente vai construindo as questões. Então, eu quero acabar... Tijolinho. Tijolinho, né? Eu quero acabar, então, a nossa live com a frase que eu tenho acabado sempre, que todas as crianças são boas e os seus pais também. Obrigada a todos vocês, obrigado, Richard.